Nessa obra dele, que chegou algumas coisas para nós, né? Gorgias coloca o título, né, sobre o não ser. E aí é interessante porque ele, como bom sofista, um grande mestre da sofística grega, ele vai procurar defender não tanto a questão da relatividade da verdade ou da falsidade, ou da questão do bem e do mal do ponto de vista da utilidade, mas ele vai entrar nessa problemática realmente, digamos, parmenediana, né? Aquela coisa do Parmênides que nós vimos, o ser é, o não ser não é, né? E portanto o movimento ele não existe, era uma ilusão, né? Então Parmênides, esse grande eleata aí, teve os seus seguidores como Melisso e outros, e o Gorgias, ele quer justamente problematizar e mostrar o vazio e insuficiência do tipo de raciocínio e de tese que Parmênides defendia. Lembra que Parmênides dizia que o ser é e o não ser não é. E, portanto, essa era uma via, né, toda crível. Que o ser é, o não ser não é, e, portanto, eu só posso pensar e dizer o ser. Gorgias aqui está batendo de frente com o pensamento de Parmênides. Ele está dizendo justamente o contrário, porque o Parmênides diz o ser é, o não ser não é. Gorgias diz não, o não ser é. O não ser é, e o ser é que não é. Né? Repito, baseado em que ele diz isso. Então vamos lá. Vamos tentar entender aqui o jogo, né? Parmênides diz: o ser é, o não ser não é. E o não ser que não é o contrário do ser. Então, do ponto de vista parmenidiano, o ser e o não ser são coisas opostas e contrárias, e, portanto, na medida em que o ser é, o não ser não é. Bom, beleza. Ora, Gorgias vai fazer o seguinte raciocínio. Se o não ser não é, então ele é alguma coisa. Na medida em que você diz que, segundo Gorgias, na medida em que você diz que o não ser não é, ou que o nada não é, então ele é alguma coisa. Ou seja, o que ele é? Ele é o inexistente. Essa é a questão, porque na medida em que você diz que o não ser não é, ao afirmar que ele não é, vocês estão, de uma certa forma, segundo Gorgias, você está dizendo que ele é algo. Portanto, mesmo que ele seja o inexistente, então ele é alguma coisa, na medida em que você diz que ele não é. Calma. Portanto, o não ser é. Ora, se o não ser é e ele é o oposto do ser, então na realidade é o ser que não é. Porque eu cheguei à conclusão que o não ser é. Logo, de fato, o nada existe enquanto inexistente e o não ser é que não é, porque ele é o oposto do nada. Platão, ele fala, pera, mas qual é o jogo do Gorgias aqui? O jogo do Gorgias é a palavra e o verbo ser. Essa é a questão. Ou seja, ele simplesmente está misturando. Ele está usando o verbo ser no sentido de verbo de ligação
e ao mesmo tempo no sentido de conotação existencial. Platão vai chamar a atenção para isso. Platão vai dizer, não é a mesma coisa, né? Quando eu digo que o não ser não é, ora, dizer que o não ser não é, não significa dar necessariamente o estatuto ontológico ao não ser no sentido absoluto. Né? Ou seja, eu estou simplesmente usando ali como verbo de ligação e não como conotação existencial. Falou, mas Górgias, ele simplesmente faz esse jogo. Por isso que aí volta de novo, né? A importância, aquilo que a gente falou na aula passada, da gramática e de tantas outras coisas. Se eu não tenho o domínio, eu não consigo perceber o jogo que o outro está fazendo.